Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Terra Viva DBO na TV desta sexta-feira, dia 2 de julho de 2021. Vamos então às principais notícias e informações da pecuária em todo o país. O rendimento de uma boiada no confinamento está diretamente relacionado ao trato e também aos cuidados que ela vai receber durante o período de determinação aí no coxo, também, mas também não é só isso que vai determinar o lucro do pecuarista na atividade. Uma parte muito importante do ganho de peso depende também da história desses animais e também da maneira como eles foram criados antes de chegarem nos piquetes. E este é um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Maschio, que já está pronto e preparado, só esperando a sua vez de falar. Boa noite, Sidney, seja muito bem-vindo ao nosso rancho. Boa noite, Marusa, muito boa noite para todo mundo. No canto recortado do Sabiá Laranjeira e no repique do berrante chamando a boiada pantaneira para seguir adiante da estrada, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV anuncia a sua chegada nesta parada e já convida a companheirada aqui da freguesia para ajudar na lida e participar da apresentação da nossa função novidadeira do dia. Essa questão da história dos animais que vão entrar no confinamento deve ser motivo de cuidado e preocupação para o pecuarista que vai terminar no coxo gado que não é da sua própria criação, né? E aí o caso é de caprichar e prestar muita atenção na hora de comprar, que é para depois não amargar uma decepção. Pois então, para pedir um aconselhamento a respeito de como é que isso pode ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista José Guedes, gerente comercial da Nutricorp, que vai participar da nossa função noticiarista, falando por vias internéticas, ao vivo, diretamente de Campinas, aqui no interior paulista. Muito boa noite, seu Zé Guedes. Muito obrigado pela sua presença virtual, mais uma vez aqui no nosso arranchamento. Seja muito bem-vindo, como sempre. É sempre uma satisfação prosear com você. Eu que agradeço a honra de estar presente. Inclusive, gostaria de parabenizá-lo aí pelo prêmio que você recebeu no último dia 29, por ser o profissional mais admirado dentre os profissionais do agronegócio brasileiro. Parabéns, viu? Que bom poder estar aqui podendo falar isso para você. Você vê que coisa boa, né, Zé Guedes? A gente tem esse privilégio de poder ter esse tipo de reconhecimento, isso é muito bom, né? É um orgulho muito grande. Parabéns. Mas, ô Guedes, muito obrigado. Me diz o seguinte, a gente tem uma ideia aí da proporção dos confinamentos brasileiros que dependem de comprar no mercado todo o gado, uma parte do gado que vai ser confinado a cada temporada? Ney, temos sim. Na verdade, a Scott Consultoria, no ano passado, fez um levantamento importante, o Confina Brasil, e eles levantaram que mais ou menos 15% dos confinamentos brasileiros dependem exclusivamente de compra de gado magro. 15% aproximadamente. Agora, como é que a história desse gado antes, né, do confinamento pode aí influenciar o tipo de tratamento que ele vai receber lá dentro dos piquetes de terminação, Guedes? Sidney, se a gente pensar que os tecidos musculares do bezerro, depois do que vai virar um boi magro, que vai ser engordado no confinamento, começa a acontecer na barriga da mãe, né? A gente chama de programação fetal. Então, tudo que acontece desde a concepção, na verdade, desde a escolha da vaca, né, pode influenciar e pode trazer prejuízos ou benefícios nessa engorda, né? Mas a gente pode citar, logo antes do período de engorda, algumas coisas importantes, como se esse animal conhece coxo, se esse animal já teve algum contato com ingredientes que ele vai consumir no confinamento, se ele conhece água de bebedouro próximas de um confinamento, tudo isso vai ajudar ele na adaptação, tanto na adaptação fisiológica, ruminal, quanto na adaptação hierárquica, se ele já teve contato com aqueles outros animais que ele vai formar lote dentro do confinamento, enfim. São muitos fatores, mas esses aí talvez sejam os principais. Ô Guedes, agora, por onde é que o pecuarista deve começar a avaliar um lote de boi magro na hora de comprar? Uma coisa muito importante, se esse animal teve um bom desenvolvimento desde que ele nasceu, né, ele vai chegar na hora de ser engordado com um peso razoável em relação à sua idade. Então,
pensando em idade e peso, esse é um bom caminho, né? Para começar a avaliar. E a gente tem isso, e a gente consegue estimar se ele teve perdas no processo, se ele passou por secas muito severas, restrições alimentares. Óbvio que também tem as questões genéticas, a carcaça do animal, a qualidade genética dele, se for superior, enfim. Até, inclusive, se você tem histórico dos lotes que você costuma comprar, né, isso também te ajuda a saber se esse animal vai ter um desempenho superior no confinamento. Agora, ô Guedes, nessa avaliação que você faz, que você está falando aí, né? Dá para você saber, por exemplo, se esse animal ele teve uma nutrição adequada aí nas fases de cria e recria? Normalmente sim. Se você fizer essa correlação entre peso e idade, é possível dizer que ele teve um desempenho bom, né? E saber que ele não passou por privações, né? Você consegue estimar que ele chegou nessa idade sem nenhuma privação e que ele vai continuar desempenhando bem, que ele tem capacidade genética de continuar desempenhando bem. Isso é um dado importante e bastante fácil de se verificar. Agora, por que é importante saber também um pouco da história das mães desses animais que você está comprando para pôr no confinamento? Isso é determinante, porque o animal ele nasce com todas as suas células que vão crescer ao longo do tempo, né? E o desenvolvimento dele, né, dentro da barriga da mãe vai determinar muita coisa, né? Então, se essa mãe foi bem alimentada, ele vai ter uma capacidade de, depois, só crescimento celular e deposição de gordura, mas, vamos dizer assim, o arcabouço já foi feito dentro da mãe. Se essa mãe passou por privações, esse animal ele vai ter problema também na fase de recria, engorda. Então, é muitíssimo importante que a mãe tenha uma genética superior e que ela tenha tido boa nutrição durante essa gestação, né? E cada tecido é formado numa parte da gestação, né? Principalmente nos últimos 2/3. Interessante. Agora, Guedes, numa época como essa que a gente está agora, né, com o boi magro sendo assim um artigo raro e muito caro no mercado, né, qual é a conta que o pecuarista deve fazer para saber se vale a pena investir num determinado lote para levar para o confinamento? Sidney, é uma pergunta, nesse momento, difícil de responder, né? Porque se eu colocar hoje o preço do boi magro e o preço que os boitéis, por exemplo, que é uma das maneiras da gente saber quanto vai custar essa engorda, né? O preço que os boitéis estão cobrando por essa engorda, fizer o custo dessa engorda, boi magro, mais o custo da engorda, e tirar depois a receita que eu vou ter vendendo esse boi gordo, olhando o preço que o boi futuro está me dando para daqui 115 dias, 110, 120 dias, né, para final de outubro, mais ou menos, essa conta não está fechando, infelizmente. Porém, na média dos últimos 20 anos, Sidney, segundo o Rodrigo Albuquerque, do blog Notícias do Front, a diferença entre o preço de junho e outubro é 9,4%. Hoje o boi futuro gerando, o boi futuro para outubro está gerando por volta de 320. Se eu botar 9,5% nessa conta, ele vai para quase 350. Aí a conta fica linda. Só que ainda é um exercício de futurologia, ainda é uma aposta. Ninguém garante que esse preço vai estar como na média dos últimos 20 anos, por exemplo, né? Mas a média é essa, né? A média é burra, mas é uma evidência que a gente tem, né? É um ponto de referência sempre, né? Bom, o caso então é caprichar na parte técnica e torcer aí para o mercado bandear aí para o lado que seja favorável para o confinador. Isso a gente vai ver aí nos próximos meses, né? Zé Guedes, eu queria agradecer demais a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, dizer que a gente está sempre de porteira aberta, né? Sempre que tiver alguma coisa nova aí, conta para a gente. Obrigado, viu, Zé Guedes? Um abração para você e um abraço para a turma da Nutricorp. Obrigado. Obrigado a vocês, sempre apostos. Abraço. Abraço.
E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira Maruza Trevisan. Tá certo, Sidney. Muito obrigada. E daqui a pouquinho você volta, então, com as informações do mercado do boi gordo nesta sexta-feira em todo o país. Porque agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo do dia e já voltamos com as informações dos insumos. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil, porque a gente já volta. De volta com o Terra Viva DBO na TV de hoje e, como o prometido, hora de falarmos sobre insumos, o cenário e as projeções para o milho. Você confere agora com o pessoal da Scott Consultoria. Bom, começo destacando as quedas nas cotações ao longo de junho, né? Hoje a referência na Praça de Campinas, em São Paulo, em R$ 88,00 por saca de 60 quilos, uma queda aí de 12,9% no acumulado do mês, né? Os principais fatores de queda, destacando aqui o recuo do câmbio, né? Hoje em patamares mais próximos de R$ 4,95 por dólar, né? R$ 4,95 por dólar. Tem também a questão do início da colheita, o avanço aí dos trabalhos no campo também aumentando já ligeiramente a oferta, mas esse volume ainda não tem sido o principal fator de baixa. Mas o início da colheita também já começa aí a aumentar a disponibilidade de cereal no mercado interno, né? E o ponto o comprador mais ausente aí do negócio, afastando acreditando em preços mais atrativos aí no médio prazo, conforme avança a colheita no país e também aumenta a disponibilidade interna. Então, o conjunto desses fatores fez cair o preço do milho no mercado brasileiro ao longo de junho, mas a gente destaca aqui nesses últimos dias do mês, né, um cenário um pouco mais de resistência com relação às quedas em função da situação de clima mais adversa. Então a gente viu nessa última semana de junho, geadas, uma queda bastante forte nas temperaturas, principalmente no centro-sul e sul do país, né, e lembrando que boa parte aí do milho, segundo a safra, fica aí sob o risco e essa tensão acaba ajudando a sustentação dos preços também aqui no mercado interno. Então, depois da pressão de baixa mais forte ao longo dos últimos dias, a gente viu essa semana agora o mercado mais em estabilidade, até com ligeiros recuos pontuais, né, em função dessa questão do clima mais adverso, né? Por curto prazo, com a colheita avançando e a oferta interna também aumentando gradualmente, a expectativa de mercado mais frouxo, né? Mas o clima aqui no Brasil, pensando aí na temperatura mais baixa, na possibilidade de geadas, né, e ocorrência de geadas em algumas regiões, a questão do clima merece atenção, né? E pode também pontualmente dar sustentação aos preços aqui no mercado interno. Então, apesar da colheita, a situação aí das lavouras, né, nesse início de colheita, merece atenção e, junto com o câmbio, podem aí também pontualmente trazer a sustentação para os preços do cereal aqui no mercado brasileiro. Só para a gente fechar, com relação aos preços no mercado físico, né, eu falei R$ 88,00 por saca de 60 quilos, chegou até 86, 85 as referências, né, ao longo de junho, ou seja, mostrando já esse cenário um pouquinho mais firme de preço agora nos últimos dias. E também no mercado futuro, na B3, os contratos de milho com vencimento em julho e setembro, que chegaram a ser negociados abaixo de R$ 82,00 por saca, hoje também, no fechamento aí do dia 28 de junho, né, a gente teve aí negócio entre R$ 87 e R$ 88,00 por saca, já refletindo essa preocupação com relação ao frio e outras questões adversas de clima aqui no país. Por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Fazendo um balanço geral do primeiro semestre de 2021, os preços do boi gordo seguiram em patamares altos em quase todos os meses. Tirando janeiro e fevereiro, o animal para abate foi negociado acima de R$ 300,00 por arroba no estado de São Paulo durante todo o resto do ano, atingindo pico de R$ 321,90 no final agora de junho, segundo o indicador CPEA-B3. Ainda de acordo com o CPEA, essa firmeza toda é reflexo da oferta enxuta de animais prontos para o abate, da retenção maior de fêmeas para a produção de reposição e também da demanda chinesa por carne aquecida. Os embarques brasileiros de carne bovina registraram o melhor desempenho do ano agora no mês de junho. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, foram exportadas 140.300 toneladas de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada no período. Um avanço de 10,73% na comparação
com maio deste ano. Mesmo com o volume de destaque de 2021, houve um recuo de 7,64% frente ao total embarcado no mesmo período do ano passado. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos. Na volta você vai ver que o preço pago ao produtor de leite teve mais um mês de valorização. É isso mesmo. Quer saber os detalhes? A gente conta daqui a pouquinho, não saia daí. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. E o nosso assunto agora é produção de leite. Veja agora essa reportagem do Marbe Pinho, que mostra desde os tratos com os animais até a gôndola do mercado. Em meio à beleza das montanhas de Pindamonhangaba estão 75 anos de tradição em produção leiteira. Por aqui o trabalho começa com a alimentação do gado, pois elas saem do trato e são levadas para a ordenha. O leite passa pelos tubos e é levado até esse tanque. Depois da ordenha, as vacas são trazidas mais uma vez para cá, onde são tratadas e preparadas para o recomeço do processo no dia seguinte. Já o leite faz um caminho diferente. Ele é trazido até essa cooperativa em Guaratinguetá, que recebe o leite de quase 1.000 produtores da região. Depois de descarregado do caminhão, o leite passa pelo controle de qualidade. Após a aprovação, ele passa pela pasteurização e começa a ganhar a cara que o consumidor já conhece. Aqui é feito em vazamento, um sistema eficiente e automatizado que enche cerca de 11.000 garrafas por hora. Em todo o país, são mais de 34 bilhões de litros produzidos anualmente. O agro vai continuar sendo o que está movimentando a roda da economia brasileira. É imprescindível e é muito saudável. O importante é não faltar, porque é necessário. Contém bastante cálcio, né? E a gente precisa de cálcio, tanto as crianças como os idosos. Mais um mês de alta para o preço pago ao produtor de leite. Segundo o levantamento do CPE, o produto captado em maio e pago aos produtores em junho registrou uma forte alta de 8% na média Brasil líquida, indo para R$ 2,20 o litro. O valor é recorde para o mês e é aproximadamente 35% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, em termos reais. No balanço do primeiro semestre deste ano, o preço médio do leite recebido por produtores ficou em R$ 2,05 o litro, 33,6% maior do que no mesmo período de 2020. A alta é explicada pela menor oferta de leite no campo, puxada pela falta de chuvas, que vem prejudicando as pastagens e, consequentemente, a alimentação volumosa do rebanho. Agora nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com o Sidney Máscio e as cotações do boi gordo nesta sexta-feira em todo o país. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV desta sexta-feira. E quem também está de volta aqui no nosso rancho eletrônico é o nosso editor e apresentador Sidney Máscio, que tradicionalmente traz agora o fechamento do mercado do boi gordo em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Maruza. E depois da ameaça de derriçada geral que chegou a ser ensaiada aí pelo mercado pecuário na virada do calendário, a gente começa o noticiário e o nosso comentário falando logo, né, sem leios e nem devorteios, que nesse segundo dia do mês o carretão aprumou e embicou outra vez na subida do estradão. Pois então, estando essa questão esclarecida, o caso agora é de se ocupar da explicação para a situação que foi acontecida. E aí o que tem para ser contado é que o comprador de gado achou que ele poderia aproveitar essa forte onda de frio que congelou boa parte do Brasil para apertar o pecuarista e fazer pressão baixista em cima da cotação. Mas essa valentia do sujeito foi de pouca serventia, porque mesmo nas regiões onde teve geada, né, hoje o que tem de boiada engordada reservada nas invernadas é muito pouco ou quase nada. E se algum companheiro for obrigado a vender, de certo que não será isso que vai resolver a atual carestia de mercadoria. Por outro lado, o balanço divulgado pelo Ministério da Economia a respeito da exportação em junho acabou sendo uma meia decepção para o povo do setor,
com o volume de carne despachado daqui lá para fora caindo 7,6% em relação ao período correspondente do ano passado, mas com o dinheiro apurado subindo 11,3% na mesma comparação. Assim mesmo, a previsão continua sendo de recuperação dos embarques, primeiramente porque o comprador chinês está com fome outra vez, né? E segundamente porque o dólar já está de volta na faixa aí de R$ 5,00 para mais, e isso facilita demais a negociação do produto brasileiro lá nos mercados estrangeiros. No resumo do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, e desta vez o que aconteceu foi que o preço subiu em 6 e caiu só em uma única e solitária. Pois então, agora eu peço a atenção redobrada dos amigos e das amigas pecuaristas do Brasil inteiro, porque a nossa companheira apresentadora e jornalista Maruza Trevisan já está preparada para fazer a recitação dessa lista. Acompanhem. A gente começa a lista de mudanças do dia com a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Por lá, a alta foi geral, com o boi indo para R$ 303,50 e a vaca para R$ 291,50, ambos no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. No sul do estado, o macho foi para R$ 299,50. Quem quiser comprar boi na capital de Goiás, Goiânia, vai ter de desembolsar pelo menos R$ 298,50. Partimos agora para Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, com o macho arribando para R$ 309,50. No sudeste de Rondônia, ele também valorizou e está sendo trabalhado a R$ 298,50. O preço do boi também seguiu morro acima no norte de Tocantins. Na região, ele agora está sendo falado a R$ 292,50. E a gente vai agora para a única e solitária desvalorização do dia. E em Marabá, no Pará, caiu tudo. O boi foi para R$ 290,50 e a vaca para R$ 285,50. Já no estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, houve estabilidade nos preços. Nas duas praças, o valor do boi continua sendo falado a R$ 312 no prazo de 30 dias. Tá certo, então, e olha, eu já estou vendo aí que o companheiro boiadeiro, a companheira boiadeira já estão ansiosos, né? Esperando para ver o versinho novo que vai ser recitado a partir do meu novo livro, que eu acabei de lançar, o Versinhos de Caipira Inteiros 4. Eu já estou com ele aqui na mão e vou fazer agora a recitação. Vai ouvindo. Lá no sertão onde eu fui criado, no meu tempo de criança, eu ficava encantado de ver o escurão da noite iluminado de pontinhos brilhantes e de luzinhas piscantes, indo e vindo, descendo e subindo. Aquilo era tão lindo, eu queria ficar ali no meio apreciando, e para ver os bichinhos bem de perto, eu ia do terreirão de café até lá no sopé da serra, correndo e cantando o refrão de atração, que era assim, presta atenção. Vagalume vem e vem, teu pai tá aqui, tua mãe também. E não é que dava certo? É isso, gente. Vou ficando por aqui, deixando um grande abraço para todo mundo, desejando um ótimo final de semana e recomendando que cuidem-se todos, porque a pandemia da Covid-19 ainda não acabou e o vírus continua sendo muito perigoso. Um abraço e até mais ver. Eu devolvo a vez de falar para a companheira apresentadora Maruza Trevisan. Verdade, Sidney. Uma boa noite para você. Ótimo final de semana e a gente se encontra na segunda-feira. E o Terra Viva DBO na TV de hoje vai ficando por aqui. Voltaremos então na segunda-feira com um novo noticiário a partir das 7h25 da noite. Obrigada pela companhia durante toda essa semana. Tenha uma ótima noite, bom final de semana. Use máscara, se cuide e a gente se encontra na segunda. Tchau, tchau.